forma relativamente recente, a cor da pele se tornou sinônimo de cativeiro graças ao tráfico negreiro no Atlântico, o que definiria a condição do escravo em outros períodos da história humana então. Em geral, um escravo podia ser comprado, vendido, herdado, trocado, emprestado, penhorado ou entregue como garantia de empréstimos, dado de presente, incluído em dotes de casamento, confiscado no caso de falência do seu senhor, e mesmo libertado se seu dono assim o quisesse. Em resumo, o destino do escravo não lhe pertencia. Privado de qualquer possibilidade de escolha, estaria sempre à mercê da vontade e das necessidades do seu amo. Em algumas sociedades, o escravo também poderia ser oferecido como sacrifício em funerais, cerimônias religiosas e ocasiões especiais. Coisa que acontecia na América Inca e Azteca, que vocês sabem, né? Outra característica seria o caráter hereditário da escravidão, que passa dos pais para filho, embora nem todas as sociedades os praticassem. O historiador Paul Lovejoy resumiu todas essas características da escravidão numa lista com 7 itens. 1. O escravo é uma propriedade. 2. É objeto de compra e venda como qualquer outra mercadoria. 3. Mesmo que o reconheçam como ser humano, é um estrangeiro por natureza, arrancado do seu meio familiar e social. 4. A relação entre senhor e escravo é baseada na violência. Não existe escravidão maneira, tá? 5. Seu trabalho está sempre à disposição do seu dono. 6. Cabe também ao senhor o controle da procriação do cativo, cujos filhos não lhe pertencem. Sua própria sexualidade não lhe pertence, coisa que a gente via em inúmeras escravizadas aqui no Brasil, negras escravizadas no Brasil, que eram usadas para a satisfação sexual dos senhores, ou seja, eram estupradas. 7. A escravidão é hereditária, passa de pai para filho. Outra lista, esta com 8 itens, foi produzida pelo sociólogo Orlando Patterson e diz respeito à maneira pela qual escravos sempre foram produzidos ao longo da história. Então, como é que a pessoa se tornava escrava? Por qual razão? Vamos lá. 1. Podia ser captura em guerra. 2. Sequestro, que era o que acontecia demais na África. Os europeus chegavam e sequestravam. 3. Pagamento de taxas ou tributos. 4. Quitação de dívidas. Sim, houve períodos da história da humanidade que se você contraísse uma dívida que você não conseguisse pagar, você poderia se tornar escravo. 5. Punição por crimes. Você cometeu algum crime, matou alguém, roubou alguma coisa, podia virar escravo. 6. Abandono ou venda de crianças, né? Um pai ou uma mãe que não tinha como criar aquela criança, podia abandonar aquela criança e aquela criança poderia se tornar escrava. 7. Autoescravidão. Caso da peonagem africana, que se verá nos próximos capítulos. E 8. Nascimento em uma família cativa. Nesse caso, é uma escravidão hereditária. Patterson também definiu a escravidão como uma morte social, na qual o cativo é arrancado do seu lugar de moradia, de sua língua, de suas crenças, de seus laços familiares e seus ancestrais, sua comunidade e seus costumes. Uma espécie de desenraizamento ou excomunhão da família e da sociedade original. O resultado é a completa obliteração de sua identidade antiga para a construção de uma nova, dependente e condicionada pelo seu senhor. Eles não querem saber se você era rei na África, se você tocava algum instrumento musical, né? Se você era dono de terras. Eles não querem saber se você gostava de história, de matemática, de literatura. Não, tudo isso morre. Eles não querem saber se você é mãe, se você é pai, se você está casado, se você não está. Tudo isso morre. Eu faço com você o que eu quiser, né? Uma coisa terrível. O escravo passa a não ter vontade própria. Sua nova existência dependeria por completo do poder do seu senhor. O simbolismo dessa nova identidade estaria nos rituais que, em geral, acompanhavam o processo de escravização, como marcas feitas a ferro quente no corpo do cativo, o uso de colares ou pulseiras metálicas que indicavam quem era o seu dono, o batismo em uma nova religião, o aprendizado de uma nova língua e de uma nova maneira de se vestir e se comportar. Por fim, a atribuição até de um novo nome.
Um censo realizado em 1759 no território da atual Colômbia revelou que 40% de todos os escravos eram identificados com um único nome, como José, João ou Francisco. Outros 30% tinham crioulo como sobrenome, por exemplo, Antônio Crioulo. Os demais adotavam como sobrenomes as denominações de seus povos africanos de origem. Por exemplo, esse aqui é o Benedito Nagô, ou a região da qual tinham vindo. Esse aqui é Joaquim Angola, José Congo, Antônio Mina, por exemplo. E negros alforriados tendiam a adotar os mesmos sobrenomes de seus antigos donos, como José Rodrigues ou Antônio Fernandes. No Brasil, embora nunca tenha havido uma pesquisa tão sistemática e detalhada, sabe-se que a realidade dos escravos era muito semelhante a essa identificada pelo censo colombiano. Não existe uma única sociedade escravista em que o chicote não tenha sido um instrumento indispensável. Também por essa razão, as formas mais desenvolvidas de escravidão eram aquelas em que os cativos eram removidos de uma grande distância do seu local de nascimento ou de moradia de seus familiares, de maneira a enfatizar a condição de forasteiro ou estranhos ao grupo social que os mantinha submissos pelo uso da violência. Desse modo, escravo se converteu em sinônimo de estrangeiro ou o outro, aquele que não pertence ao grupo social que o domina. Entre os Achantes africanos, etnia predominante no interior de Gana, a expressão Adonque, utilizada para definir escravo, era mesmo empregada para estrangeiro. E aí ele fala aqui da escravidão na Roma Antiga, que muitos foram escravizados por guerra, outros tantos por dívida. Fala dos escravos, vocês viram naquele filme Gladiador, né? O gladiador, ele foi transformado num escravo, né? As leis romanas permitiam que escravos fossem exibidos nus em luta contra animais selvagens em arenas como o Coliseu de Roma. Fala de inúmeros escravos que foram crucificados em Roma. Um escravo famoso é Espartacus, né? Outro exemplo da reação drástica tomada pelos romanos ocorreu no ano de 74 a.C., quando o gladiador Espartacus também era um gladiador, igual no filme do Gladiador lá, o Maximus Decimus, não era esse o nome dele? Escravo! Tire o capacete e me diga o seu nome. Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos exércitos do norte, general da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. Quando o gladiador Espartacus, feito cativo na região da Trácia, liderou uma revolta histórica de escravos contra o Império. É engraçado que uma vez eu estava falando com meu pai, eu falei, Espartacus, né, aquele escravo que fugiu, e meu pai disse, fugiu não, liberou uma rebelião e libertou todos os outros escravos, né, justamente essa ideia, meu pai tem justamente essa ideia de que Espartacus não era para ser escravo, ninguém nasceu para ser escravo, ele era escravizado e ele tinha todo o direito de se libertar, ele não fugiu porcaria nenhuma. Né? Ele se libertou e liderou uma rebelião. Seus exércitos, os exércitos de Espartacus, chegaram a incorporar mais de 70 mil cativos, que acabaram todos dizimados de maneira implacável pelas legiões romanas. Os últimos 6 mil sobreviventes lá de Espartacus foram crucificados às margens da estrada entre Roma e Capua, um a um, lado a lado, ao longo de 190 quilômetros, quase a metade da distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Aí ele traz aqui um provérbio romano que dizia, um provérbio romano feito por senhores, né? Todos os escravos são nossos inimigos. Só antes de ir embora, eu queria deixar claro para vocês que nesse capítulo aqui, né, em nome de Alá, é um capítulo que ele fala, né, de que antes mesmo dos europeus chegarem na África, a escravização já existia ali dentro, né? Porque africanos já escravizavam africanos ali dentro. Mas como eu falei para vocês, essa história do estrangeiro, essa história do outro. Normalmente, os sequestradores, eles vinham do norte da África, sobretudo a partir da disseminação do Islã
pelo norte da África, né? Então é por isso que o nome do capítulo é Em Nome de Alá, porque grande parte desse tráfico de escravos que existia nessa época, desse comércio de escravos, era feito para ser levado para, né, pegavam esses negros africanos da África subsaariana para levá-los a todo esse domínio islâmico que tinha no mundo, inclusive até mesmo no Oriente Médio. Então vocês podem imaginar o quanto que esses escravos também não andavam para chegar até lá, né, em Bagdá, seja lá onde for, ou mesmo no Egito, para chegar andando até o Egito, até o Cairo. E aí fala, uma coisa horrível, gente, fala dos eunucos, né, dos adolescentes que eram castrados para virar eunucos, para que trabalhassem dentro dos haréns, né, então fala dessa escravização, já que ele vai falar muito aqui da escravização feita por europeus cristãos, né, ele vai falar muito sobre os portugueses, mas ele fala, os islâmicos também já promoviam a escravidão na África, não só na África, mas em outras regiões da Europa também, antes até dos portugueses chegarem lá, dos europeus chegarem lá. Sobre isso a gente vai continuar no próximo vídeo, porque eu não quero que vocês fiquem falando, os negros já escravizavam os negros, como se isso fosse uma liberação para que os europeus não sejam culpabilizados pelo que aconteceu na África. Não, pelo amor de Deus. Apesar dessa afirmação ser verídica, o que aconteceu com a chegada dos portugueses, dos europeus de maneira geral, na África, foi um aumento, né, um fomento de um processo que já era comum ali dentro, né? Então, os europeus têm sim culpa no que aconteceu ali dentro, engendramento do que aconteceu ali dentro, porque eles fomentaram uma coisa que já existia, mas eles foram cretinos o suficiente para fomentarem uma coisa que já existia ali dentro, né? Fomentar guerras, disputas entre etnias, pagar determinadas pessoas, determinados grupos, para que sequestrassem pessoas mais dentro do território, né? Ou seja, criar até mesmo alguns exércitos de sequestradores, de captadores de pessoas, né? Sobre isso a gente vai continuar nos próximos vídeos aqui sobre esse livro. Eu também posso fazer sobre o volume 2. Eu espero que vocês estejam gostando. Comentem, não sei se vocês estão gostando ou não. Comentem aí, tá certo? E por último, gente, realmente por último, antes de ir embora, eu só queria deixar alguma coisa bem clara aqui com esse vídeo. Mais especificamente em características gerais de qualquer escravidão, né? Então, eu tô falando aí da escravidão que era realizada na Roma Antiga, na Grécia Antiga, entre os vikings, que os vikings também escravizavam, né? A escravidão de pessoas brancas na Europa, porque houve sim, que eu já falei pra vocês no outro vídeo, só vocês irem lá ver. A escravidão de pessoas negras, tanto na Europa, quanto no mundo muçulmano, quanto no Brasil, em todas as Américas, né? Quando ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, se intensificou muito a escravidão negra nas Américas e no Brasil, inclusive. Eu só queria dizer o seguinte, quando eu trago esse tipo de informação aqui para vocês, tem algumas pessoas que eu não sei se são, digamos assim, mal intencionadas ou se são... Eu não vou xingar ninguém aqui, não. Vamos dizer que elas são mal intencionadas. Digamos que elas sejam, talvez, manipuladas por algum discurso muito safado, que diz o seguinte, tá vendo só? Acabei de ver um vídeo no YouTube que fala que pessoas brancas também eram escravizadas, né? Que foram escravizadas tanto na Europa, como também foram escravizadas pelo mundo muçulmano. Essas mulheres brancas que foram arrancadas aí, que foram arrancadas de diversas regiões aí da Europa e foram parar nos haréns do mundo muçulmano, do mundo otomano, né? Que viraram verdadeiras escravas sexuais de sheiks árabes aí da vida. Tá vendo só como aqui no Brasil essas políticas de afirmação da população negra, né, da comunidade negra mimimi, vocês estão vendo só? Todo mundo já foi escravizado, branco já foi escravizado, negro já foi escravizado, viking já foi escravizado, não importa, sumério já foi escravizado. Aqui no Brasil tem muito mimimi, não sei o que lá. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que tem gente que pega a afirmação histórica, que é verídica, tudo que eu trouxe aqui para vocês é verdade, é verídico, realmente. Desde que o mundo é mundo, existem pessoas que são escravizadas. Todas as etnias já foram escravizadas. Mas tem gente muito maldosa que pega essa informação para dizer que aqui no Brasil o que a comunidade negra faz é mimimi, né? É que a gente interesseira que tá querendo alguma coisa.
Quando eu trago a informação de que todo mundo já foi escravizado nesse mundo em algum período histórico, em algum momento histórico, isso daqui é para que vocês não tenham preconceito em relação à pessoa negra, achando que, tá vendo, você tem a cor da escravidão. O seu povo era escravo. Alto lá que todos os povos já foram escravizados em algum momento por alguma outra etnia, algum outro grupo. Então, é por isso que eu trouxe essa informação histórica aqui para vocês. Para que vocês saibam que nós somos, é mais uma afirmação óbvia de que nós somos todos iguais. Segundo ponto, é verdade que brancos já foram escravizados? Sim, é verdade. Mas na história do Brasil, em relação a gente aqui, quem é que era escravizado? Era branco que era escravizado ou era negro que era escravizado? Era negro. Então, em relação a gente, o que diz respeito a gente aqui, a história nacional, a história do Brasil? O quê? É a escravidão negra. Nós, quando eu falo nós, eu não tô querendo falar você, não. Não tô querendo falar seu pai, não. Sua mãe, não. Também não tem relação a mim, não. Eu tô querendo dizer nós enquanto Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem uma dívida com quem? É com algum escravo do Império Romano? É com algum escravo sumério? É com alguma mulher ucraniana que virou uma escrava sexual no mundo árabe? Num harém árabe? Não. O nosso débito é com quem? É com a população negra que há algumas gerações para trás foi escravizada. E por que o Estado brasileiro tem débito? Isso fica ainda mais evidente a partir de 1831. Não sei se vocês lembram da Lei para Inglês Ver. Vocês lembram disso? Da escola? A Lei para Inglês Ver nada mais é do que a Lei Feijó, que proibia o tráfico atlântico de escravos, né? Proibia o comércio de escravos, né? Da África para o Brasil. Então não se chamava mais comércio, se chamava tráfico, porque estava proibido. Era por isso que se chamava tráfico. No entanto, pessoal, de 1831 até 1850, quando finalmente veio uma outra lei, né, que proibia o tráfico, olha, mas chegaram muitos escravos da África aqui para o Brasil, mas muitos. Ou seja, isso daí é um crime de Estado, um crime do Estado brasileiro. E em 1831, a gente já não era mais colônia de Portugal, né? A gente já era o Império Brasileiro, então é o governo brasileiro mesmo, né, que tem que ser responsabilizado sobre isso. É por isso que eu falo para vocês, houve um crime de Estado. As leis brasileiras, inclusive, já proibiam o tráfico em 1831. Mesmo que você não queira ver, antes de 1831, isso como um crime, né, porque as leis permitiam que isso acontecesse. Mas veja, a partir de 1831, é de fato o Estado brasileiro fechando os olhos para que os traficantes continuassem a trazer escravos para cá, e o Estado brasileiro, sabendo que a lei não permitia, uma lei que foi promulgada aqui dentro, e deixava as coisas acontecerem. Após a independência, o Brasil começou a sofrer forte pressão internacional, principalmente da Inglaterra, para abolir de vez o tráfico negreiro. Por isso, o Parlamento brasileiro aprovou em 1831 uma lei que impedia a compra de novos escravos na África. A lei, como se sabe, não saiu do papel e ficou conhecida como Lei Só para Inglês Ver. Há uma tentativa de fazer a lei ser cumprida no início, mas de fato ela começa a ser burlada por todos os lados e finalmente os próprios grupos predominantes na política brasileira vão fechar os olhos. Uma lei para inglês ver, houve realmente uma corrida por parte dos senhores de escravos por comprar mais dessa mão de obra, já que o medo é que a possibilidade de trazer gente da África para trabalhar como escravos acabasse. Pelo menos 750 mil escravos africanos entraram de forma ilegal no país depois dessa lei até o ano-chave de 1850. Em 1850 foi criada uma lei que foi batizada como a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu também, além dessa outra anterior que a gente falou, de 1831, que proibiu definitivamente o tráfico de escravos no Brasil, né? Então a questão é, por que a de 31 foi uma lei para inglês ver, como foi jocosamente apelidada, e a de 50 a gente considera na historiografia como uma lei mais eficiente?
Tem débito porque quando houve a abolição da escravatura aqui no Brasil, essas pessoas foram simplesmente negligenciadas pelo Estado brasileiro. Não houve nenhuma política que favorecesse essa população. Né? Então, ou seja, você era escravo até ontem, agora dane-se, vai viver aí tua vida do jeito que você conseguir. Ou seja, não houve nenhuma facilitação de acesso à terra, não houve nenhuma facilitação para que você tivesse algum tipo de educação. Aí você vai dizer, mas entre os imigrantes pobres que vieram da Europa, eles fizeram a vida por conta própria. Na verdade, isso aí muito bem não, viu, gente? E depois eu posso fazer aqui um vídeo para vocês sobre os benefícios, tá? Que alguns imigrantes tiveram, inclusive alguns benefícios de Estado por vezes, tá certo? Alguns, podemos dizer assim, alguns privilégios que tiveram. Até porque o que vigorava no Brasil nessa época, ou seja, bem no finalzinho do século XIX e no início do século XX, ou seja, logo após a abolição da escravidão, né? Alguns anos à frente, a ideia que vigorava em grande parte da elite e no Estado brasileiro, né, por consequência, era de que essa população negra brasileira, ela iria se diluir com o tempo. Houve uma ideia e uma teoria colocada em prática, de branqueamento da população brasileira. Uma das razões para que se trouxesse imigrantes europeus para o Brasil era para que se diluísse, né, a cor negra no Brasil. E se vocês pararem para pensar, se vocês forem olhar alguns países africanos hoje em dia, a tonalidade de pele que eles têm e a tonalidade de pele que a maior parte dos negros do Brasil tem, de fato houve uma diluição. Né? De fato houve sim um processo de branqueamento. É claro que eles não conseguiram, graças a Deus, inclusive, né, gente, que eles não conseguiram homogeneizar esse país como um todo e transformar esse país como um todo num país branco, né, coisa que a Argentina teve mais sucesso, né, a Argentina fez isso. Inclusive, coisas da cultura, né, características da cultura africana também não eram aceitas, né, rodas de samba que eram interrompidas e a polícia prendia todo mundo, capoeira que também era proibida, todo mundo era prendido, a polícia chegava na batida, já prendia todo mundo, religiosidade africana que a polícia chegava também e batia e já prendia todo mundo, apreendia o material, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas a polícia esteve combatendo a cultura de origem africana por muito tempo. Então a ideia era diluição, a ideia era o embranquecimento de maneira geral, de tonalidade de pele e de cultura de maneira geral, olha aí. Né? De religião, de música e tudo mais. Uma dessas características gerais do que significa ser escravo. De que o escravo é visto como o outro, o estrangeiro, aquele que não pertence à nossa sociedade. Se vocês virem isso, faz todo sentido o que o Joaquim Nabuco, que era um abolicionista, falava. O Joaquim Nabuco percebeu isso e ele disse, gente, a gente não tem só que acabar com a escravidão, não. A gente tem que acabar com a obra da escravidão. O que isso significa? E ele tinha medo, né? Porque ele dizia que ele sabia, ele tinha certeza que 100 anos à frente a gente ainda veria as marcas da escravidão no Brasil. Já se passaram 130 anos da abolição e a gente ainda vê as marcas da escravidão no Brasil, né? A preocupação do Joaquim Nabuco é que dentro de um país em que grande parte da população era negra, certo? Era a maior parte, muito maior do que a população branca. E muitos ainda eram escravos. Ele dizia, não há como um povo possa conviver com essa dubiedade, com essa dicotomia. Poucos são cidadãos. O resto é o quê? O resto, olha que o resto era a maioria. Ele dizia, como é que esse país vai dar certo se grande parte da população é vista como o outro, o estrangeiro, o que não pertence? Um povo só pode ser criado quando esse povo como um todo se enxerga como pertencente. Se eu sou diferente de você, tem alguma coisa errada. Como é que eu vou ser uma unidade? Como é que eu vou ser um povo? Como é que eu vou me encarar como cidadão brasileiro assim como você também é cidadão brasileiro? Vai dar errado, não vai funcionar. Essa era uma das preocupações que ele tinha. A civilização brasileira não iria funcionar se houvesse essa diferenciação. Ou seja, se não fosse feita toda uma campanha, ou seja, por obra do Estado, né? Que o Estado teria que fazer ações
para poder transformar essas pessoas que são o outro, o estrangeiro, em povo brasileiro, em cidadão brasileiro, em igual a todo mundo. Ele achava que só assim o país poderia avançar. O Estado brasileiro não está dando nada para os afro-brasileiros. O Estado brasileiro está devolvendo tardiamente e muito pouco da dívida que ele tem com o povo negro. Então, não é esmola, entende? É muito pouco, é uma dívida de séculos.